Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do Piauí, que teve o seu primeiro caso de peste suína clássica. Você vai ver também como está o mercado mundial de carne, vamos falar da exportação de carne para o México e eu vou conversar com Rafael Vieira, ele é o diretor de defesa agropecuária da Agrodefesa. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar da prorrogação do prazo para declaração do rebanho que terminou dia 31 de dezembro e foi prorrogado. E vamos falar também de uma nova sacudida do presidente dos Estados Unidos, só que dessa vez foi o mercado financeiro e o agronegócio mundial foram sacudidos por uma declaração do presidente Donald Trump. E eu vou conversar também com Vitor Afonso, ele é coordenador de desenvolvimento de mercado da First AG Biotech. E nós vamos falar de como evitar incompatibilidade ao misturar químicos e biológicos na lavoura. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de peste suína clássica. O estado do Piauí entrou oficialmente em estado de alerta máximo sanitário. O governador daquele estado, Rafael Fonteles, ele publicou agora, no dia 6, um decreto instaurando emergência zoossanitária por 180 dias após a confirmação de um foco de peste suína clássica no município de Porto, que está a 170 quilômetros da capital teresina. A medida, ela desburocratiza a ação do Estado, permitindo que a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí, a ADAP, ela haja com rapidez para comprar insumos, contratar serviços e, crucialmente, restringir o trânsito de animais e produtos da região afetada. O objetivo é criar um cinturão de isolamento para evitar que o vírus se espalhe para outras áreas ou ameace a zona livre de febre aftosa e peste suína do país, concentrada principalmente no centro-sul do Brasil. É fundamental esclarecer à população e ao mercado de que peste suína clássica é uma doença viral altamente contagiosa, exclusiva de suínos e javalis, não oferecendo qualquer risco à saúde humana ou ao consumo da carne. Os sintomas nos animais incluem febre alta, manchas avermelhadas na pele, paralisia e alta mortalidade. O decreto autoriza o sacrifício sanitário de animais infectados e contatos, seguindo protocolos internacionais de erradicação. Este foco, ele isolado, ele não altera o status sanitário do Brasil perante a Organização Mundial de Saúde Animal e não deve gerar embargos às exportações nacionais, desde que as barreiras de trânsito impeçam a migração do vírus para os estados do Sul. E agora eu vou conversar com Rafael Vieira. O Rafael, ele é diretor de defesa agropecuária da Agrodefesa. E nós vamos falar da prorrogação para a declaração do rebanho bovino aqui do estado de Goiás, que terminou no último dia 31 de dezembro. Foi a última data. E só que foi prorrogado para um pouquinho mais para frente. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos conversar agora. Rafael Vieira, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Toninho. Bom dia. Rafael, é o seguinte, de maneira geral, o produtor assim dá uma
Ah, depois eu faço, depois eu vou, e o tempo passou, dia 31 acabou, entramos já em 2026 e a Agrodefesa, o governo do estado, deu um prazo agora até o dia 15 de janeiro. Como é que está essa situação? Tem muita gente que deixou de fazer a declaração, ainda dá tempo. Como é que está essa situação hoje? Ainda dá tempo e a Agrodefesa tomou essa medida justamente para que 100% dos nossos produtores façam a regularização dessa declaração. Nós estamos atualmente próximos de 93%. Então, apenas 7% dos nossos produtores cadastrados ainda não fizeram a declaração de rebanho. Essa informação é uma informação muito importante, não só para a Agrodefesa, mas para o comércio de carnes do nosso país, né? E para a Agrodefesa é muito mais interessante que essas pessoas estejam regulares do que a gente ter que autuar essas pessoas. E como nós tivemos no final do ano 2 períodos grandes de recesso, em virtude do Natal e também do Ano Novo, nós achamos que era prudente que a gente tivesse essa dilatação de prazo até o dia 15 de janeiro, para que esses 7% que ainda não fizeram a declaração pudessem realizá-la. Bom, é bom lembrar também, você que às vezes perdeu aí, não deu para fazer, deixou para frente, então vamos combinar o seguinte, faça essa declaração, porque dia 15 é o último prazo. E se você não fizer, pode ter certeza absoluta, vai dar uma travada nos seus negócios aí com o rebanho bovino. E além, é claro, de uma multa. Agora, tem um detalhe muito interessante que às vezes o produtor fala, eu não estou conseguindo fazer essa declaração. Aí você pergunta, por quê? Não, porque quem faz para mim é um amigo meu lá da Casa Agropecuária, ou eu tenho um escritório aqui de um amigo meu que ele faz para mim, faz para o meu tio, faz para o outro, enfim, e está dando problema, ele não está conseguindo. Muito bem, então a partir de agora seria interessante que você preste atenção, que nós vamos te dar todas as dicas para você fazer a sua declaração e é óbvio, ficar legal com o Estado, com a Agrodefesa e não ter problema para pagar uma multa. O Vitor, o Rafael vai explicar para a gente agora como é que você tem que fazer, mesmo que seja uma outra pessoa que faça para você e não está conseguindo. Ô Rafael, parece que tem uma questão aí que, por exemplo, às vezes o meu amigo faz para mim, faz para o meu tio, faz para o vizinho e não está conseguindo. Então tem que fazer uma documentação específica para isso, né? Sim. Me dá essa informação aí, como é que é feito? Presta atenção agora. Nós tomamos uma medida que foi de organizar os nossos cadastros, né? E ao fazer uma observação mais profunda dos cadastros que a Agrodefesa tinha, o que nós verificamos era que em algumas situações as pessoas compartilhavam o mesmo login de acesso para diversos cadastros, o que demonstra que aquele proprietário daquele cadastro não tinha tanto cuidado com as informações que estavam ali. E em virtude de algumas fraudes que ocorreram também, de movimentações indevidas, nós tomamos a decisão de bloquear os cadastros daqueles que usavam o mesmo login para vários proprietários diferentes. Agora, não tem nada de errado de que o produtor rural que tenha alguma dificuldade de fazer o acesso, delegue isso para alguém. Mas as informações que estão dentro do cadastro são informações de extrema relevância, é o patrimônio que a pessoa tem, então é importante que o tratamento dessas informações seja seguro. E por isso nós criamos então a figura do procurador. Esse procurador ele vai ser delegado a ele a responsabilidade de cuidar dessas informações. Dentro do site da Agrodefesa, ao acessar o site, vai ter um banner que tem um passo a passo de como protocolar os documentos desse procurador. A partir do momento que autoriza o cadastro do procurador, à medida que o procurador acessa o nosso sistema, ele consegue, então, visualizar todos aqueles produtores que delegaram a ele essa responsabilidade. Então, não é que não poderá, por exemplo, um sindicato rural que tem uma força estratégica muito grande dentro do município, né? E é um serviço relevante que eles podem prestar, não significa que ele não pode fazer.
Ele pode, mas a partir de agora, desde que seja constituído a ele uma procuração, delegando esses poderes de administrar essas informações que constituem o patrimônio do produtor rural. Bom, então, resumindo tudo isso que o Rafael falou, é o seguinte: o seu amigo João, o consultor lá, o escritório de contabilidade, ele pode continuar fazendo várias declarações. Só que você vai ter que fazer uma procuração, ir ao cartório, registrar essa procuração, dizendo o seguinte, que o João da Silva vai ter, está permitido ele fazer a minha declaração. Então, de posse dessa procuração que você registrou no cartório, você vai levar lá para o seu amigo, ele vai escanear, ele vai entrar no site da Agrodefesa e protocolar essa procuração lá, e ele vai ter uma senha. Só que essa senha é exclusiva sua. Aí, se ele faz para o seu tio vai ter que fazer uma procuração, levar no cartório, aí vai levar lá para o seu amigo vai escanear, vai ter uma outra senha para o seu tio. Então, é assim que vai funcionar. Cada pessoa agora vai ter uma senha para fazer a sua declaração. Mas, para isso, você tem que ir ao cartório e fazer essa procuração e registrar. Ou então, você mesmo pode entrar no site da Agrodefesa e você mesmo fazer a sua declaração sem problema nenhum. Entrou no site da Agrodefesa, vai aparecer lá Cidago, você clica no Cidago e você vai ver o que vai aparecer lá. Ah, fazer declaração de rebanho. Pronto, é isso que você tem que fazer. Ou então tem um telefone também, né? Sim, a Agrodefesa tem um canal de atendimento digital através do telefone 629-8164-1188. A partir desse contato, você busca as informações de orientações de como que você deve proceder, inclusive para fazer a declaração de rebanho. Mas também outros serviços são oferecidos a partir desse canal digital. Todas as orientações necessárias estão a partir desse atendimento digital. Quer dizer, não tem dúvida nenhuma, não tem, vamos dizer assim, dificuldade nenhuma. Ou você entra no site, ou você liga nesse canal aí exclusivo da Agrodefesa e você, até no dia 15, você tem um prazo aí para fazer a sua declaração. E é óbvio que através desse telefone também, você tem outros assuntos lá que você pode também estar resolvendo para evitar problemas. Se você não fizer a declaração no dia 15 e se você vender um gado no dia 16, vai estar tudo travado. Aí você vai ter que fazer tudo de novo, pagar uma multa e aí vai enrolar a sua vida. Então, faça a coisa direitinho, porque para não ter problema. Já chega os pepinos que a gente está passando, né? Preço do leite lá embaixo, preço da arroba está meio assim, os Estados Unidos invadiu a Venezuela, então vamos com calma para não ter problema na nossa vida. Entra no site, resolve o seu problema. Tá? Ou busca o atendimento presencial nos escritórios da Agrodefesa. Ah, sim, você também foi bem lembrado disso aí. Pode ir no escritório e pegar todas as informações. Né? Exatamente. O próprio escritório local está pronto para fazer esse atendimento. Então, tendo dificuldade, também pode buscar esse atendimento presencial que os nossos servidores estarão disponíveis para atendê-los. Tá certo, então. Bom, Rafael Vieira, diretor de defesa da Agrodefesa, diretor de defesa agropecuária da Agrodefesa, muito obrigado pela sua presença e participação. E o que você precisar, nós estamos abertos aqui para levar essas informações, principalmente, é claro, ao nosso produtor rural, ok? Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Toninho. E a gente que agradece, essas oportunidades são muito importantes para a Agrodefesa, poder divulgar o trabalho dela. Ok, obrigado. E depois do intervalo, eu vou conversar com Vitor Afonso, coordenador de desenvolvimento de mercado da First AG Biotech. E nós vamos falar de como evitar incompatibilidade ao misturar químicos e biológicos na lavoura. Nós voltamos já, é um minuto só.
Nós estamos de volta e agora eu vou comentar de mais uma sacudida do presidente dos Estados Unidos. E dessa vez foi o mercado financeiro e o agronegócio mundial que foram sacudidos por uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A Casa Branca anunciou que o Departamento de Justiça daquele país abriu uma investigação formal contra as 4 maiores processadoras de carnes do país, incluindo a brasileira JBS, sob acusação de formação de cartel, fixação de preços e manipulação de mercado. Em comunicado oficial e postagens nas redes sociais, Donald Trump adotou um tom agressivo, afirmando que o objetivo é reprimir cartéis estrangeiros e restaurar a concorrência justa. O documento cita nominalmente a JBS, além da Cargill, Tyson Foods e National Beef. Segundo o governo americano, essas 4 gigantes controlam hoje 85% do mercado de carne bovina nos Estados Unidos, um salto vertiginoso em relação aos 36% que detinham em 1980. O argumento central da acusação é a discrepância de preços, ou seja, o spread. Trump aponta que o valor pago ao pecuarista pelo gado vivo caiu substancialmente, enquanto o preço da carne embalada para o consumidor americano continua subindo. Sabe-se que há algo de suspeito. Vamos descobrir a verdade muito rapidamente, disse o presidente americano. Se houver crime, os responsáveis pagarão um preço alto, ameaçou o presidente. A JBS é destacada no documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos como a maior processadora de carne do mundo e de propriedade estrangeira, o que coloca no centro da retórica protecionista do atual governo. E agora eu vou conversar com Vitor Afonso. O Vitor Afonso, ele é o coordenador de desenvolvimento de mercado da First Agbiotech, e nós vamos falar de um tema interessante, como evitar a incompatibilidade ao misturar químicos e biológicos na lavoura. Vitor Afonso, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, Toninho, bom dia a todos os telespectadores aí, obrigado pelo convite e a oportunidade. Ô Vitor, me fala um pouquinho o que é a First Agbiotech, o que ela faz, aonde ela está localizada, como ela funciona, enfim, dá uma visão geral. Toninho, a First, ela é uma empresa que ela nasceu de dentro da Sport Green, né, que é uma outra empresa do grupo, e a First, ela nasceu para entregar ao produtor ferramentas, soluções biológicas, né, os bioinsumos, desde produtos promotores de crescimento, mitigadores de estresse, mas também bioinseticidas, biofungicidas, bionematicidas, né? Então, defensivos biológicos também. Bom, então nós temos uma empresa, a First Agbiotech, é uma empresa que tem produtos biológicos para soja, milho, enfim, para as lavouras que hoje basicamente são cultivadas de norte a sul do nosso país. E tem um ponto muito interessante que até há bem pouco tempo, ou ainda tem algumas empresas, que os produtos não podem ser misturados. Existe aí uma incompatibilidade. E, no caso da First,
vocês parece que já estão à frente e têm produtos que podem ser misturados com produtos tradicionais, com produtos químicos, sem problema nenhum. É isso mesmo? Toninho, assim, o primeiro ponto, quando a gente se refere à incompatibilidade, né, a gente tem que entender qual o tipo de incompatibilidade. Sim. Se é uma incompatibilidade relacionada a produtos químicos, defensivos químicos, ou incompatibilidade com fertilizantes foliares, por exemplo. Hoje, o mercado, não só nós, mas outras empresas também, né, hoje nós buscamos desenvolver produtos e tecnologias que na sua formulação contém inertes ou aditivos que protegem esses agentes biológicos para que nós podemos aplicar ele com o maior número possível de defensivos químicos e fertilizantes. Mas é claro que nem todos ainda fertilizantes e nem todos os defensivos químicos nós podemos aplicar sem que nós conhecemos a compatibilidade. Então, toda vez que nós chegamos no produtor, nós entendemos qual que é o manejo dele, né? A gente fala que não tem uma receita de bolo, nós entendemos para ver quais são os produtos que estão sendo utilizados e se aqueles produtos têm compatibilidade. Caso não tenha compatibilidade, nós fazemos uns ajustes ou em substituição ou adicionando alguns produtos que podem gerar a proteção daquele produto biológico e gerar compatibilidade. O portfólio da First é um portfólio que atende às necessidades, basicamente, do agricultor, assim, de forma geral? Quando nós a respeito de portfólio em relação aos produtos biológicos hoje no mercado, nós podemos dizer que temos quase todas as tecnologias biológicas hoje disponíveis. A First é um portfólio que apresenta mais de 24 produtos à disposição do produtor, desde inseticidas, fungicidas, nematicidas, entre outros produtos, como fixadores de nitrogênio, stabilizadores de fósforo, mitigadores de estresse hídrico, inoculantes, entre outros. Ô, Vitor, hoje a utilização de produtos biológicos é um caminho sem volta, né? Eles entraram para valer no mercado e, basicamente, estão aí, passa ano, entra ano, o volume de produtos produzidos cada vez, todo ano, crescendo mais, né? Sim, quando nós olhamos para o mercado, né, as pessoas, alguns falam assim, o biológico, né, os bioinsumos é o futuro. Não é mais o futuro, hoje ele é o presente com um futuro, com um crescimento muito grande. Se a gente pegar a média de crescimento do setor nos últimos 3, 4 anos, nós pegamos uma média de crescimento de mais de 22%, em média. Então, é um crescimento muito grande, é uma adoção do produtor pelas tecnologias biológicas que a todo ano não para de crescer, né? São mais de 150 milhões de hectares tratados com produtos biológicos. Eu me lembro exatamente quando a doutora Mariângela Hungria, essa que agora ganhou esse prêmio internacional aí, que por sinal é uma honra muito grande para nós brasileiros, eu me lembro quando ela começou, a gente foi colega na Embrapa, e ela falava, Antônio, você vai ver daqui uns 30, 40 anos, os produtos biológicos vão fazer a diferença na agricultura brasileira e também no mundo, porque esses biológicos realmente, eles são produtos da terra, vindo da terra, produzido para a terra. Ou seja, e hoje a gente já vê que uma boa parte do solo brasileiro, ou seja, do solo mundial, já começa a sofrer um pequeno desgaste exatamente pelo excesso de uso de produtos químicos, né? E o biológico veio exatamente para dar essa injeção na veia e tentar modificar a química, física e a biológica do solo, né? Com certeza. A agricultura tem passado, nos últimos anos, por uma mudança muito grande em relação ao respeito do produtor, a questão da utilização de ferramentas mais sustentáveis, né? Então, o que nós tínhamos no passado de utilização de alguns produtos químicos que eram muito agressivos, né? Então, hoje a gente passa a utilizar produtos químicos também mais seletivos, que o seu dano ao ambiente é muito menor, né? Muito mais seletivos, muito menos danosos.
Mas a parte biológica, ela vem para complementar mais ainda. Eu digo que ela não vem para substituir, mas ela vem para diminuir a nossa dependência aos produtos químicos e deixar esse sistema muito mais sustentável ecologicamente. É verdade. Bom, ô Vitor, a First, a GTEC, vocês têm aí um site, um endereço para quem esteja nos acompanhando entrar em contato ou conhecer mais a miúde os produtos de vocês? Tem sim. Temos o nosso site, né, que é o www.firstagbiotech.com.br, né? E também tem as nossas redes sociais, que é @firstagbiotech. Tá certo. São 2 canais de comunicação nossos. E vocês estão no Brasil inteiro hoje, né? No Brasil e no Paraguai também. Tá certo. Bom, eu conversei com o Vitor Afonso. O Vitor, ele é coordenador de desenvolvimento de mercado da First Agbiotech, e nós falamos aí sobre produtos químicos e, inclusive, produtos que podem misturar exatamente com produtos biológicos produzidos pela First e com resultados excelentes. Vitor, muito obrigado pela sua presença e participação e até o próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: toda glória deriva da ousadia para começar. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.